E aí, minha galera do YouTube, massa com vocês? Semana massa, semana produtiva. Estiveram conosco lá na terça-feira. Na terça-feira trabalhamos evasão escolar, um tema extraordinário, um tema extremamente atual, tá? Não, nada mais atual do que evasão escolar, do que os problemas que a educação vem sofrendo, inclusive com o repasse de verba, né? Que as verbas estão cada vez menores. Nas quartas-feiras estamos trabalhando justamente lá nossas questões comentadas, prova azul 2018 do Enem, e estamos mostrando para vocês quais são os assuntos que mais caem, bem como nas sextas-feiras que estamos dando dicas, tá? Dicas de séries, dicas de livros, dicas de modo geral, justamente para que você possa estar cada vez mais condicionado, né? Cada vez mais paramentado com ferramentas para que você possa colocar na tua redação, para que você possa se desenvolver na tua prova de linguagens do Enem, beleza? Eu estou gostando muito e já agradeço novamente a galera que está conosco, a galera que está lá em Salvador com a gente, a galera de Minas Gerais com a gente, pô. E é muito massa, porque isso é muito legal, esse feedback, tá? Essa conversa que nós estamos tendo nas redes sociais, beleza? Agradecer também para a galera que está com a gente lá no nosso site, né? online.qredação.com.br, tá? No nosso site, eu sempre digo para vocês, nós temos os textos motivadores. No nosso site você tem o vídeo com a aula, tá? Boa parte dos textos motivadores estão lá com o vídeo, com a aula, e onde fazemos as discussões sobre o tema, tá? E tem muitas ideias massas, tem muitos argumentos bastante interessantes. O nosso online.qredação.com.br está bombando, então a gente está feliz demais justamente de estar fazendo esse trabalho para você, compartilhando conhecimento, desenvolvendo a educação. Hoje eu tenho um tema para você que também é um tema extremamente badalado nesse Brasil confuso que estamos vivendo, tá? Nesse Brasil com problemas ambientais, com problemas sociais, com problemas educacionais, com problemas individuais, com problemas governamentais. Eu tenho justamente hoje um tema bastante interessante para você, que eu quero que você interaja junto comigo, tá? O tema que eu vou trabalhar com você hoje é um tema que é promessa de campanha do governo Jair Bolsonaro, tá? Tem tudo a ver com as relações de justiça, tem tudo a ver com as relações de conservação da lei, de aplicação da lei, mas também não é um tema muito fácil. Tá? É verdade dizer que não é um tema fácil, uma vez que é um tema que toca em lugares muito sensíveis da sociedade, tá? O tema que eu tenho hoje para trabalhar com você é penas alternativas e inclusão social. Quando eu falo de penas alternativas, é claro, eu estou falando de um problema que o país tem, que é justamente a grande quantidade de pessoas na penitenciária. O Brasil já tem mais de 700 mil pessoas na penitenciária, segundo o próprio Ministério da Justiça, tá? E essa quantidade de pessoas na penitenciária nos faz questionar algumas coisas, né? Nos faz ponderar algumas coisas, e uma delas é saber se o sistema penitenciário, ora, se nós somos o terceiro país, estamos entre o terceiro e quarto país com a maior população carcerária do mundo, se somos o terceiro país que mais prende, por que essas prisões, elas necessariamente não combatem a violência? Bom, é uma pergunta boa a se fazer, tá? E a gente vai fazer essa discussão justamente hoje, uma discussão sobre, será que penas alternativas, ela também não é uma forma de aplicação da lei, tá? Essas penas alternativas com a inclusão social, será que ela não é mais eficiente? Será que ela não é mais efetiva do que prender por prender? Será que as penitenciárias, elas não deixaram de aplicar a inclusão social do indivíduo, né? A ressocialização do indivíduo, e passamos a ter somente e unicamente uma prisão gratuita, né? Uma prisão, não estou dizendo que não se tem que aplicar a justiça, é claro que tem, mas uma prisão de maneira que ela não consegue desenvolver no indivíduo uma capacidade corretiva a ponto dele voltar para a sociedade, tá? Lembre-se, quando esses indivíduos estão na prisão, eles trazem prejuízos econômicos à sociedade, porque grande parte deles, mais de 60% deles, são pessoas que seriam mão de obra ativa na sociedade. Então tudo isso é um problema
para a sociedade em que vivemos, para o Brasil de hoje, tá certo? Então, vamos lá começar a discutir, tá? Primeiro os objetivos são muito claros: reconhecer os documentos de base dos direitos humanos, porque eu não tenho como aplicar penas alternativas, bem como eu não tenho como aplicar a inclusão dos indivíduos que ficaram momentaneamente alijados, separados da sociedade, sem pensar nos direitos humanos, tá? Identificar na filosofia fundamentos dos direitos humanos, a partir de que momento esses documentos eles aparecem fundamentados em que teorias, em que teóricos, e aplicar os direitos humanos às penas alternativas. Então nós temos 3 grandes objetivos aqui que eu quero que você nos acompanhe, tá? Na introdução eu faria um argumento bibliográfico, tá? Bibliográfico, porque eu usaria um livro para fundamentar o problema da questão das penas alternativas nos direitos humanos. Qual livro você usaria, Eduardo Nobre? Eu usaria justamente Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Lembre-se que Vigiar e Punir é uma história do nascimento da prisão, tá? É uma análise histórica de como essa prisão ela nasce e se desenvolve, tá? Foucault, uma das mentes mais brilhantes que o século XX viu, tá? Michel Foucault nasceu em 1926, morre em 1984, foi filósofo, historiador das ideias, teórico social. Ele é um polímata, ele é um indivíduo que tem várias formações, ele tem até muita dificuldade de ser analisado dentro de uma só área, tá? Já que ele é polímata, ele é um homem de várias formações, por sua vez ele trabalha várias perspectivas. Foucault trabalha justamente a questão da sociedade que pune e a sociedade que vigia, e como vige essas penas na sociedade. Usar vigiar e punir é extremamente essencial, é básico, tá? É originalíssimo, mas é básico. Eu estou dizendo básico do ponto de vista de ser muito importante, de ser muito necessário você usar no seu argumento introdutório o Michel Foucault, tá? E aí você vai para a tese, né? Qual a fundamentação de tese que eu quero que você estabeleça, tá? Eu fundamentei 2 problemas. Quais problemas? Cometer um crime tira do indivíduo o direito à proteção do Estado por meio dos direitos humanos? É importante dizer. Porque se você defender a ideia, tá, que esse indivíduo ele deve ter prisão perpétua, por exemplo, ter prisão perpétua é ter um prejuízo maior dentro do contexto econômico. Bom, defender a prisão perpétua para quem está preso a depender do crime, é melhor defender a pena de morte. É um ponto de vista. Tá certo? Então, é muito importante fazer essa relação. O fato de você dizer que esse indivíduo que cometeu o crime, ele perde a proteção dos direitos humanos, significa dizer que não vale a pena ele continuar vivendo. Que não vale a pena ele continuar preso, porque isso só traz prejuízos econômicos à sociedade. E até quando ele morrer. É um questionamento que eu quero que você mesmo se responda. Tá? O outro problema é, encarcerar é a única forma de punir o indivíduo por seu crime? Tá? Será que a prisão pela prisão é o único caminho? Bem, são 2 teses, tá? 2 teses problemas que você precisa tentar responder. A gente vai tentar de alguma maneira mostrar como é importante essas penas alternativas, claro, dentro do bom senso, a depender do crime cometido, tá? Mas de uma maneira ou de outra, tem muitas pessoas presas hoje no Brasil que nós nos questionamos, será que de verdade elas precisavam estar presas? É uma coisa importante a se perguntar, tá? Então, vamos lá. No desenvolvimento 1, o que é que eu faria? Bom, eu usaria os documentos oficiais. Os documentos oficiais que você pode fundamentar aqui, eu vou elencar alguns documentos que vocês conhecem, outros documentos que vocês certamente já esqueceram, tá? Ou quem sabe nunca viram. Como o meu grande objetivo é te mostrar um caminho que poucas pessoas trilham, eu vou te mostrar documentos também que boa parte das pessoas, tá? Boa parte dos teus concorrentes, boa parte das pessoas que farão Enem e vestibulares esse ano não colocariam, tá? Se o tema fosse esse. Então, direitos humanos, tá? Eu vou mostrar aqui os documentos dos direitos humanos que porventura nós poderíamos usar. Então essa Carta Magna como fundamento
de um documento oficial que defende os direitos humanos, tá? Ela foi construída em 1215. Ela foi confeccionada em 1215 como a Magna Carta na Inglaterra. O que ela vai dizer? É importante que saibamos, um documento de 1215 que limitou o poder dos monarcas da Inglaterra, especialmente o do rei João, que o assinou, impedindo assim o exercício do poder absoluto, limitando esse poder ao cumprimento da lei. Perceba que o grande objetivo aqui é que o monarca não tivesse o direito de aplicar a lei que ele bem entendesse. Ele não podia fazer isso. Por isso, a limitação da lei, tá? A pena, ela só poderia ser cumprida dentro da perspectiva da lei de uma maneira igualitária. Beleza? Aí você tem a Declaração de Direitos, Bill of Rights, né? 1689, Inglaterra. E esse Bill of Rights, essa Declaração de Direitos, se fundamenta justamente nessa perspectiva. Tratava-se na época de um conjunto de imposições, ainda sem forma definida, e que, no sentido estrito da expressão, trazia apenas 3 direitos individuais, caracterizados liberdade, defesa da propriedade e segurança individual. Já dá para você perceber que esse Bill of Rights já era um caminho a se trilhar até chegarmos aqui na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, tá? Perceba que a Bill of Rights são 100 anos antes, 1689 e 1789. Esse número aqui é extremamente importante porque é esse número que nos mostra que vivemos a grande revolução da qual trataremos daqui a pouco, que é a Revolução Francesa, tá certo? Então você vai entender o seguinte, que o que essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão dizia em relação aos direitos humanos? Inspirada nos pensamentos dos iluministas, bem como na Revolução Americana, 1776, pela primeira vez são proclamados as liberdades e os direitos fundamentais do homem de forma econômica, visando abarcar toda a humanidade. Perceba que são proclamados os direitos fundamentais, tá? Fundamentais que todo indivíduo deve ter, tá? E aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa aqui é de 1948, lembre-se que eu estou falando aqui da pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, em que depois de termos vivido todas as atrocidades do nazismo, né? Todas as atrocidades do fascismo, tudo quanto os judeus sofreram, as câmeras de gás e tantas outras coisas, aqui nós temos a busca democrática pela igualdade de direitos, né? Pela equidade de direitos de um modo bem específico, tá? O que é que vai dizer aqui? O artigo 2º, no seu primeiro artigo, tá? Artigo 2º do seu primeiro parágrafo. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Perceba que o tempo todo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, defende que todo ser humano tem a capacidade de gozar os direitos e as suas liberdades estabelecidos nessa declaração. Quer dizer, todo e qualquer ser humano, tá? Independente de raça, independente de cor, independente de qualquer outra perspectiva que possa se ter, tá? Extremamente importante. Olha o que é que diz aqui o parágrafo 2º. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, quer sujeita a qualquer outra limitação de soberania. O que importa aqui é a aplicação da lei de maneira humanitária e igualitária. Você vai perceber aí que se fundamenta ou se amplia a perspectiva de liberdade, igualdade e fraternidade, porque aqui a amplitude se dá a todos os indivíduos, a todos os países democráticos. Beleza? Documento extremamente bem estabelecido. E Constituição Federal de 1988. Lembre-se que eu estou falando aqui de um Brasil pós-ditadura, né? Pós-golpe de 1964, e a Constituição Federal defende esse princípio aqui, que é o artigo 5º,
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos dessa lei. Então perceba aqui que a Constituição Federal ela só aplica esse princípio de equidade, o direito chama isso de princípio de equidade, dentro da perspectiva do brasileiro, mas ela se fundamenta nos documentos, tá? Ou no documento estabelecido lá em 1948, chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? É a efetivação do direito de maneira igualitária entre os indivíduos. Tá certo? No desenvolvimento 2, eu poderia estabelecer um argumento filosófico, ou também poderia fundamentar um argumento jurídico, tá? Eu fundamentaria um argumento histórico, né? Pode-se assim dizer. No argumento filosófico, eu fundamentaria a doutrina contratualista, tá? A doutrina contratualista ganhou uma ampla publicidade do iluminismo, com os escritos de filósofos, tá? Com o escrito da filosofia política de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Perceba que essa tríade aqui, tá? Esses três indivíduos são justamente os mentores do iluminismo, tá? E que fundamentam a perspectiva que fará com que a sociedade passe pela Revolução Francesa, tá? Na busca do trípede ideal, né? Os ideais trípedes, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, se você quiser fundamentar o seu segundo parágrafo de desenvolvimento dentro de um critério filosófico, você pode colocar a doutrina contratualista de Locke, de Rousseau e de Hobbes dentro desse contexto, tá? É extremamente interessante também para a fundamentação da tua redação. Ou você pode colocar um argumento histórico. E esse argumento histórico se fundamenta justamente na Revolução Francesa. Ó, tendo a Revolução Francesa 1789 como pano de fundo, os representantes do povo francês reunidos em Assembleia Nacional declararam que, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos dos homens são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar os direitos naturais inalienáveis. Primeiro, esses direitos dos homens, eles são naturais. Segundo, eles são inalienáveis. Todos os indivíduos têm direito e não pode ser alienado a ele, tá? E sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que os atos do poder legislativo e do poder executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda instituição política, sejam por isso mais respeitados, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Perceba, a fundamentação da Revolução Francesa aqui, tá? Da Carta, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, era justamente defender que, primeiro, os direitos do homem são direitos naturais, são direitos inalienáveis, tá? Que buscava a liberdade, a igualdade e a fraternidade dos indivíduos e, por sua vez, buscava a Constituição e a felicidade geral. Perceba o princípio da equidade bem fundamentado nos dizeres da Revolução Francesa, tá? Extremamente importante que você entenda isso. Eu quero que você coloque aí na descrição alguns filmes que tratem do problema das penitenciárias, do problema das prisões, do problema das penas alternativas, tá? Documentários. Eu quero que você coloque aí séries, eu quero que você coloque vídeos, eu quero que você coloque muitas filmografias das quais você poderia estabelecer aqui como argumento que substituiria o argumento filosófico, substituiria o argumento histórico, tá? Eu quero justamente que você coloque isso aí, porque é importante essa nossa interação. Vamos à conclusão? Na conclusão, o que é que eu estabeleceria? Na conclusão, eu colocaria soluções fundamentadas em algumas perspectivas, tais como, ó, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos podem substituir a prisão clássica se a pena for. É extremamente importante que você entenda que nada do que eu vou colocar aqui é novo, tá? A lei já prevê, só tem um problema. Vivemos em uma sociedade com a busca, com a sede de justiça.
E a minha pergunta é, será que a única maneira de fazer justiça é, sei lá, dando tiro em alguém, tá? Prendendo esse alguém durante anos? Eu quero que você use o bom senso, eu tô falando aqui a depender do crime, tá? Mas imagine que o cara bêbado, sei lá, meu irmão, bateu em alguém, sei lá, e esse alguém, sei lá, morreu. Será que colocar esse indivíduo numa prisão por 30 anos é melhor para a sociedade ou é pior? Eu só quero provocar você, não quero dar respostas, tá? Eu quero provocar você. Será que as penas alternativas para um caso desse não seriam melhores aplicáveis? É uma pergunta a se fazer. Então, menor do que 4 anos de prisão, crime não violento ou crime que não seja grave, né, de grave ameaça, e crime culposo. Esses crimes aqui são crimes que, de acordo com a própria Constituição, tá? de acordo com o próprio Código Penal, prevê penas alternativas. Bom, são caminhos a se pensar, tá? Mas veja lá, prestação pecuniária, isso aqui é um caminho que se tem para poder trazer uma pena alternativa. O que é que ela diz? A prestação pecuniária é o pagamento de um valor em dinheiro à vítima do crime, seus dependentes ou uma instituição pública ou privada que vai destinar a esse valor ao uso social. Quer dizer, é pagar como forma de cumprimento da pena. Talvez só isso não seja suficiente ao depender do crime, mas é um caminho a se pensar, tá? 2. Perda de bens e valores. Essa pena envolve o confisco de bens e valores do condenado que são convertidos para o Fundo Penitenciário Nacional. O valor máximo desse confisco é definido de acordo com o maior prejuízo causado pelo crime. Quem vai defender isso, quem vai definir isso, é claro que é o juiz. Então, a perda de bens e valores também é uma das formas que se tem de aplicar uma lei alternativa, uma pena alternativa. 3. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. A prestação de serviços à comunidade, conhecida como serviços comunitários ou serviço comunitário, impõe à pessoa condenada o trabalho gratuito durante um período de tempo estabelecido pelo juiz em algumas instituições. Aqui até que é mais comum a depender do crime. Deixa eu te fazer uma pergunta. A polícia pegou um indivíduo fumando maconha. Esse indivíduo que fuma maconha, ele cometeu um crime suficiente para ser preso durante 5 anos? É um questionamento a se responder, tá? Essa prisão dele é mais ganho ou mais prejuízo à sociedade? Isso aqui é importante se perguntar. Tratamento para dependência química e transtornos psicológicos. Alguns crimes cometidos podem ser resultados de dependência química, como o surto simples ou até mesmo alguns casos de prisão por tráfico e transtornos psicológicos. Não esqueça que hoje nós já temos uma lei que fundamenta esse internamento compulsório do indivíduo. Ele querendo ou não, a lei já se estabelece que se ele for um indivíduo dependente de drogas, ele pode ser preso, mesmo que ele não queira, para poder ser tratado. Então isso é um tema bastante interessante, primeiro por base das promessas de campanha do nosso presidente, tá? Mas ao mesmo tempo, a gente consegue fazer um questionamento social e se perguntar se só unicamente prender é a forma de você aplicar a justiça. Então, isso é um tema que é bastante importante ser discutido, tá? E tem uma grande chance de cair no Enem. Espero você lá no Facebook, espero você lá no Instagram, tá? E claro, espero você aqui amanhã com questões comentadas. Toda quarta-feira nós temos questões comentadas e todas as sextas-feiras nós damos a dica do fim de semana, beleza? Não esqueça que o nosso grande projeto é colocar você aqui, ó, na lista dos melhores e ver você gritar junto comigo de bota na lista, mamãe!